Oi pessoal, tudo bem? Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like. E hoje eu vim falar sobre um assunto que é visto, especificamente visto de imigração, né? Então, com qual visto eu vim aqui, né, morar nos Estados Unidos, ser residente nos Estados Unidos, que eu já vou falar, né, o EB2NW, que é um visto que permite você residir nos Estados Unidos. Então, eu sempre, na época que eu estava fazendo, eu sempre procurava no YouTube, na internet, alguma coisa que, como era tudo novo para mim, informações que me ajudassem, né, a entender ou a prever um pouquinho mais para frente o que ia acontecer, o que poderia acontecer. Então, eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar como foi a minha experiência com o EB2NW, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. Funcionou para mim, funcionou para a minha família. Não significa que se você fizer exatamente a mesma coisa, vá funcionar para você, tá? Então, eu vou falar sobre a minha experiência no meu processo de imigração, tá certo? Espero que esse vídeo ajude as pessoas que já estão no processo. Muitas pessoas entraram em contato comigo, me fazendo perguntas sobre isso e tal. Então, de novo, eu vim para cá com o tipo de visto EB2NW. Então, eu fiz aqui uma lista das coisas, para eu não me perder, né? Das coisas que eu quero falar. Então, o que é o visto EB2NW? Ele é um visto, tá? Que permite que você more nos Estados Unidos, tá certo? Sem que você tenha que ter um sponsor, que seria uma empresa já te contratando, sem que você tenha que ter um visto de estudante também atrelado, ou seja, estou indo para estudar, também não. Então, ele é um visto que a gente fala de EB2NW de high skills, de altas habilidades, de alta formação, tá? Então, ele permite os estrangeiros com essas habilidades especiais, geralmente com pessoas com alta escolaridade, que sejam de interesse nacional, né? Que seja de interesse para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles querem pessoas que tenham essa alta escolaridade para vir, né? Para trazer o seu conhecimento, para trabalhar aqui. Então, é esse tipo. Então, EB2NW, tá? Então, quais são mais ou menos os requisitos do EB2NW, ok? A experiência na sua área, então você tem que demonstrar para eles a expertise, o know-how, o conhecimento na sua área específica. A escolaridade em si, então o que é a escolaridade? Então você tem que ter, no mínimo, aí uma graduação, uma pós-graduação, tá? Em geral, eles dizem que é muito importante você ter titulação. Então, o que é a titulação? É que além da sua graduação, do seu bacharelado, né, que é a faculdade, você tenha um mestrado, você tenha um doutorado, tá? Que facilita. Então, alta escolaridade é ter essas titulações. Porém, eu conheço gente que tem EB2NW, tá? Que só tem graduação, ou alguns têm graduação e MBA, ou graduação e uma pós-graduação paga, né? Porque no Brasil tem muita pós-graduação paga, e não necessariamente tenha sequer mestrado, mas tenha muita experiência naquela área, trabalhou em multinacionais importantes. Então, assim, cada caso é um caso. Por isso, de novo, é uma situação que funcionou para mim, na minha realidade. Então, eu tenho alta escolaridade, porque eu tenho todas as titulações, eu tenho titulação máxima que existe. Então, eu tenho a graduação, né, a faculdade, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado e eu tenho um pós-doutorado, né, que é o que eles chamam no Brasil de PhD, ou pós-doc, né, que é o doutor daqui nos Estados Unidos, tá? Então, eu tenho alta escolaridade. Então, eu atinjo, né? Eu atendo esse pré-requisito de EB2NW. Depois, o outro pré-requisito é ter a experiência, expertise. Como eu sou da área científica, para demonstrar a minha expertise, né? A minha experiência, seriam artigos científicos publicados, que
eu também tenho em revista internacional. Então foi dessa forma que eu mostrei. Eu mostrei todas as minhas publicações, além da minha titulação. Também é importante você fazer parte de uma entidade de classe. Então o que é isso? Por exemplo, entidade de classe para um médico é fazer parte do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina. Fazer parte de uma entidade de classe para um advogado é fazer parte da OAB. Para eu que sou nutricionista, fazer parte de uma entidade de classe, eu sou associada à ABESO, Associação Brasileira de Obesidade. Então, é fazer parte dessa entidade de classe que vai depender de acordo com a sua profissão base. Demonstrar que você é importante na sua área, que você já fez coisas importantes na sua área, que eles chamam de mídia, né? Que é matéria publicada no jornal com seu nome, aparecer na televisão, né? Então eu já tinha feito alguns artigos para jornais, que na verdade já nem é mais jornal impresso, que não existe mais, mas matérias para internet, já apareci na Globo. Então eu coloquei todas essas coisas que, né, eu apareci na mídia, e ter cartas de recomendação que aumentam a sua chance aí de obtenção do EB2NW. Desses 5, né, vamos lá: escolaridade, expertise na sua área, né, mostrar que você é importante, fazer parte de uma entidade de classe, mídia e as cartas de recomendação, que essencialmente são 5 pilares. Desses 5, o ideal é que você atenda no mínimo 3 desses, no mínimo, tá? Lembrando de novo, conheço gente com menor escolaridade, mas que tem uma expertise tão grande ou trabalhou em empresas tão importantes que uma coisa substitui, né, a outra, tá? As cartas de recomendação aí são de pessoas que trabalharam com você, tá? No meu caso, eu fiz 4 cartas de recomendação, todos de professores universitários, né, de universidades brasileiras, Unicamp, Universidade Federal do Mato Grosso. Então, todos os professores, né, doutores universitários, essas foram as minhas 4 cartas de recomendação. Me pediram no mínimo 3 cartas, eu mandei 4, tá? Esse visto de EB2NW, ele pode ser consular. O que é o consular? Você vai fazer isso de lá do Brasil, que foi o que eu fiz. Eu fiz todo o processo estando no Brasil. Só depois que foi concedido, tudo certo, é que eu vim. Mas tem gente que vem primeiro e, estando aqui, faz o que a gente chama de ajuste de status. Então, isso já está nos Estados Unidos e pede esse ajuste de status. Aplica o EB2NW estando nos Estados Unidos, tá? Tem vantagem um ou outro? É da sua escolha. Para mim, na minha opinião, é melhor consular porque você tá lá no Brasil, né? Vai que é negado e você já tá aqui nos Estados Unidos. Aí vira aquele tumulto e a decepção ou o tombo pode ser maior. Então, na minha opinião, eu acho mais prudente realizar de modo consular, porque se der errado, se demorar muito, enfim, você tá lá, né? Você tá no Brasil, você tá seguindo a sua vida normal. Então, você só vem a hora que já tá tudo certo, tá? Então, esses são aí os requisitos básicos de EB2NW. E eu falei mais ou menos como eu me encaixei, tá? Então, eu vou falar para vocês um panorama geral, total, de como foi a minha experiência e as etapas, inclusive as datas, por isso que eu tô olhando aqui, tá? Então, eu escolhi fazer o EB2NW consular, ou seja, estando lá no Brasil. E aí, a primeira coisa é o quê? Você pode aplicar esse processo migratório sozinho ou escolher um escritório para isso. Eu escolhi um escritório porque era um assunto para mim completamente novo. Como eu disse, não tem muito disso na internet. E o que tem, às vezes, é uma pincelada, tá? Então, a primeira coisa é escolher o escritório de advocacia. Então, nós escolhemos um escritório. Nós não tivemos indicação. Nós fomos no feeling mesmo, né? O que foi o feeling? Procurar na internet,
procurar se aquela empresa tinha gente processando aquela empresa, se era um know-how daquela empresa, e fizemos reuniões por videochamada, né, que eram escritórios aqui dos Estados Unidos, embora de brasileiros, fica aqui nos Estados Unidos. Então nós fizemos uma call, né, com mais de um escritório, e eles cobravam $100 por call, e nessa reunião, né, tudo online, a gente tirava as dúvidas, eles perguntavam, né, você pode aplicar, enfim, por qualquer integrante da sua família, pode ser a esposa, o marido, enfim. E a gente falou as nossas profissões, as nossas formações, as nossas titulações, e aí eles disseram nas reuniões que seria melhor aplicar por mim, né, pela minha escolaridade do que a do meu marido, e que eu tinha chances porque eu atendia os principais requisitos do EB2NW, mas que não tem nenhuma garantia. Isso é fato. Todo e qualquer escritório vai te dizer isso. Não há garantia de aprovação, tá? E é um investimento alto, não é barato esse tipo de contratação. Então, assim, é um tiro no escuro, é um salto de fé. Pode ser que perca o dinheiro, eu já vi gente que teve negado. E é isso, tá? Então não tem a garantia. Então, quanto custa, tá? Depende, né? Depende de qual empresa, qual escritório que você vai contratar. O que eu vejo é que há uma oscilação entre 11 até 20 mil dólares. Falam que se for abaixo de 11 mil dólares, tá muito barato. E aí é melhor desconfiar. Se tiver acima de 20, pode ser que esteja caro demais, tá? Então vai ser entre aí 10 a 20 mil dólares. Esse é o valor, em média, que você vai pagar para o escritório. Além disso, tem as taxas de emissão de green card, taxa de formulário não sei o que, o valor das traduções, então pode pôr a mais nisso aí, mais ou menos, mais uns 4 a 5 mil dólares entre exame médico, várias taxas, várias traduções, tá? Então, me disseram isso quando eu tava fazendo os orçamentos e pesquisando, e de fato foi isso que aconteceu, tá? Porque você vai ter muita taxa ainda para pagar. Então, a primeira coisa, escolher o escritório, joia. Aí vai ser a sequência do processo, o início do processo. Então, a primeira coisa a se fazer é organizar os seus documentos. Então, tudo que você tem de diploma, Eles gostam de ver até histórico escolar, para vocês terem uma ideia. De tudo que você possa ter, que você fale, olha, isso demonstra que eu sou bom nisso, enfim. Tudo. Eu peguei tudo que eu tinha e organizei os documentos junto com o escritório. Como que esse escritório funcionava? Eles abriam um Google Drive online, né, pelo Gmail, e eu ia colocando em pastas organizadas. Então, diploma da graduação, diploma do doutorado, diploma do mestrado. Cada pasta tinha uma coisa, tá? Lembrando que tudo isso, se não estiver em inglês, tem que ser traduzido, certo? Tem um custo. Onde eu traduzi? O próprio escritório tinha um local que eles traduziam juramentado, então eu só pagava por tradução, tá? Organizar os documentos. Depois disso, você tem que estruturar o seu currículo, que tem um formato lá que me mandaram, bem diferente, não é um currículo para pedir emprego, né? É um currículo diferente que você vai colocar, estruturar a sua escolaridade, a sua expertise, como você já apareceu na mídia, enfim. Depois, você tem que estruturar o seu professional plan. O que é um professional plan? É um plano profissional, que também pode ser um business plan, porque dependendo da sua área, você pode ser um empreendedor, um empresário, e talvez para você não seja tão interessante um professional plan, mas sim um business plan. Então, o que você pretende fazer quando vai vir para os Estados Unidos? É um plano. Você é obrigado a seguir esse plano depois?
Não, tá? Mas você tem que demonstrar por que é relevante, por que é importante você vir morar nos Estados Unidos. O que você traz de interessante, tá? Então, no meu caso, não era um business plan, mas sim um professional plan. Como a minha área é a área de obesidade, né? A ciência da obesidade, nós estamos no país da obesidade. Então, eu me embasei todo o meu professional plan nessa questão da obesidade, tá? E também as cartas de recomendação, como eu disse, eles me pediram no mínimo 3, mas eu mandei 4, tá? Mandei 4 e se as suas cartas de recomendação vierem em português, você traduz, né? E manda. Não pode mandar em português porque eles não vão saber o que tá escrito, tá bom? E aí, depois que você reuniu seus documentos, você fez seu professional plan ou business plan, as cartas de recomendação, traduziu tudo, tá tudo online, porque é um processo ele é meio online, meio em papel, né? Vai fazer a petição. Que na petição é como se fosse contar uma historinha sobre você, e quem faz isso foi o escritório de advocacia, tá? Eu praticamente nem vi essa petição, e aí eles fazem, estruturam lá, imprimem tudo, fica um negócio desse tamanho, tá? E mandam lá pro SCS, o SCIS, né? O SCIS. E mandam, né? Então, tá lá e faz o protocolo. O meu protocolo, eu vou dar datas para vocês terem uma dimensão do espaço-tempo, tá? Então, o protocolo foi dia 4 de março de 2022. 4 de março de 2022 foi o protocolo. Então, fui lá e peticionei o pedido. E aí, dá para acompanhar o que tá acontecendo? Não. Tem gente que fala, usa o aplicativo tal, usa não sei o que, mas nunca atualiza, nunca muda de status, você tá no escuro. Protocolou, senta e espera. O que eu ouvi falar, o que o próprio escritório de advocacia me falou, é no mínimo 24 meses. No meu, foi menos, tá? Mas o que eu posso dizer, em linhas gerais, é que o processo todo dura 1 ano e meio. Todo. Então, vamos lá. Espaço, linha de tempo. Protocolizou ou protocolou 4 de março de 2022. Foi aprovado 3 meses depois. Foi muito rápido. Em 3 de junho dos mesmos 2022, eu recebi a notícia de que foi aprovado. Como é que você recebe a notícia de que foi aprovado? Quem recebe essa notícia é o escritório que você contratou. Então, eles receberam informando, o seu pleito foi aprovado, e aí eles me ligaram e falaram, foi aprovado. Pode ser que venha, por exemplo, com um questionamento, para um esclarecimento, né? Que aí você esclarece e pode ser que depois ele fale, ok, tá esclarecido, tirou minha dúvida. Pode ser, ok, você esclareceu minha dúvida e não te quer, né? Então, geralmente, quando vem algum questionamento, aumenta as suas chances de provavelmente ser negado dali, né, depois. Mas o meu não veio nenhum questionamento e foi aprovado. Então, 3 meses depois eu já tinha a aprovação. Aprovou. E agora, o que acontece? Você tem que esperar o seu processo sair da USCIS e ir para o NVC, tá? Então, ele vai transferir o seu processo para o NVC. Geralmente, o que se espera é que isso aconteça em até 120 dias. O meu demorou demais. Tudo que foi rápido nesse processo de aprovação, aprovou sem perguntar nada por 3 meses, super rápido. E eu não fiz o sistema premium, tá? Porque na minha época não existia. Hoje em dia, se você paga mais no processo, né? No processo, para protocolizar, você não precisa pagar nada para fazer o primeiro pedido. Só se você quiser o premium process, aí você tem que pagar. Gente, eu posso estar errada. Se eu não me engano, depois confirmem aí essa informação. É por volta aí de $2.000, tá?
para fazer o Premium Process. O processo inteiro, não por cabeça. Lembrando que quando você faz o protocolo, embora estivessem fazendo no meu nome, em cima do meu currículo, é para toda a família. Então você tem que mandar documento de toda a família, tá? Quem vai imigrar com você. Lembrando que a família é tipo o seu cônjuge e os seus filhos, tá? Então, tudo que foi rápido para aprovar demorou muito para mandar para o NVC, que é uma outra área, tá? Então, o nosso foi aprovado dia 3 de junho de 2022 e ele só chegou no NVC em 1 de novembro de 2022. Demorou bastante. Quando chegou no NVC, tanto o escritório quanto eu, no meu e-mail, eu já recebi as notificações. Então chegou o welcome letter, que eles chamam, né? As cartas de boas-vindas. E aí eles falam, olha, você foi aprovado, agora nós vamos dar início ao procedimento. Que aí é só procedimento, porque o mais difícil já foi, que era aprovar, né? Então, quando você recebe essa carta de welcome letter do NVC, você vai ter que preencher o formulário DS-260. Que é um formulário gigantesco. Ele pergunta, tipo, os seus 4 últimos endereços, pergunta tudo que você possa imaginar. Todos os lugares que você trabalhou, por quanto tempo você trabalhou, tudo. Não só do aplicante, do nome em quem está sendo aplicado, mas de quem vai com você, tá? Então, o DS-260 é um formulário bem chatinho de fazer. A gente tive várias dúvidas que eu tirei com o escritório e fui fazendo, tá? E ao final desse DS-160, para cada aplicante, né? Você vai ter que fazer para cada um. Nesse formulário DS-260 é uma coisa muito interessante. É nele que você coloca o endereço em que vai ser enviado o seu Green Card, tá? Se você já tem um endereço nos Estados Unidos, você coloca. Como a gente ainda não tinha, porque a gente estava no Brasil, a gente fez consular, a gente pôs o endereço do escritório. Então, o nosso Green Card, o nosso Social Security Number chegou lá, tá? Então, você já coloca esse endereço desde aí. E aí, a gente preenche tudo, é tudo online, né? E já paga umas taxas aí do DS-260, tá? Deixa eu ver se eu tenho... $345 por cabeça. Então, do aplicante e quem vai com você, tá? Então, você faz isso, paga. Como é que paga? Tem que ter uma conta americana para pagar, porque senão no sistema você não consegue pagar. Não dá para usar cartão de crédito Itaú ou qualquer coisa do gênero. Você tem que ter uma conta americana. A gente já tinha uma conta nos Estados Unidos, então para a gente foi fácil. Mas se você não tem, o próprio escritório, né, dos advogados, eles ofereciam que eles pagavam e depois você pagava eles, né? Então tem essa possibilidade. Mas se você está fazendo o seu pleito sozinho, por exemplo, é importante que você tenha uma conta nos Estados Unidos, senão para você pagar essas taxas vai ser muito difícil, tá? Porque é pago em banco americano. Então pagamos as taxas do DS-260 e fica lá. Aí você tem que imprimir aquela página de confirmação que sai do DS-260. Imprime um monte, porque você vai precisar disso para tudo depois. Sabe? Então já imprime um monte aí, já tem, porque vai usar em várias etapas. Vai usar para o exame médico, vai usar para entrevista e tal, tá? O que me pediram, né? Além do formulário do DS-260, você preenche tudo o que eles precisam, eles pedem a cópia do seu passaporte, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, caso você seja casado. Se você é divorciado, a sua certidão de divórcio, antecedentes criminais, tanto de polícia civil quanto de polícia federal, e de pelo menos 6 meses aí, tá? Então, isso com um formulário do DS-260. Finalizou esse formulário, mandou esses documentos, pagou a taxa de $345 por pessoa. Então,
agora é aguardar o NVC te comunicar a sua data de entrevista. E aí demorou mais um tanto, né? Então, a gente preencheu as coisas do DS 260 em novembro de 2022. Sabe quando a gente recebeu um e-mail da nossa entrevista? Dia 29 de março de 2023. Bastante aí depois, mais do que o esperado, tá? Do que geralmente é. Então aí, dia 29 de março de 2023, nós recebemos por e-mail, tanto a gente quanto o escritório, com a data da nossa entrevista já determinada. Não é você que agenda, não é você que escolhe, já vem a data e pronto. Aonde acontece a entrevista? Sempre no Rio de Janeiro, não importa que lugar do país, do Brasil que você esteja, vai ser sempre no Rio de Janeiro, tá? Então, ó, nós recebemos no dia 29 do 3 de 2023 que a nossa entrevista seria dia 25 de maio de 2023. Então, um mês e meio pra frente, para dar tempo de você se organizar, tá? De novo, ela sempre acontece no Rio de Janeiro. E aí, com essa data de entrevista na mão, é que você consegue agendar os exames médicos. Sem ter a sua carta de agendamento de entrevista, ninguém vai agendar o exame médico para você. Então, chegou a próxima etapa, antes de ir para a entrevista, é fazer o exame médico, né? Exame médico e biometria, que é colocar os dedos lá. Então, com a carta de agendamento da sua entrevista nas mãos, você vai agendar o seu exame médico. Faz exame médico em 4 lugares do Brasil. Se eu não me engano, é Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 4 lugares. E é um médico em cada um. Então, só tem 4 opções, literalmente. Tá? Até um por estado e só tem um médico nesse estado. Tá? Que é associado aí e treinado e enfim, de confiança do consulado americano. Então, a gente tentou fazer em São Paulo, que é o nosso estado, mas não tinha data, sua data era muito para frente. Então, a gente teve que ir para Minas Gerais para fazer o exame médico. Então, pode, você não é obrigado a fazer no estado que você mora, tá? Então, a gente agendou aí para dia 2 de maio. Ou seja, a nossa entrevista era dia 25 de maio, a gente agendou para dia 2 de maio os nossos exames médicos lá, tá? Fomos para Minas e ficamos aí 3 dias, mas dava para ter ficado só 2, que eu acho que era o suficiente, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre o exame médico. Nesse aqui eu quero dar só uma coisa cronológica de como aconteceu, tá? Mas o exame médico é bem tranquilo. Não tem nada demais, eles vão verificar suas vacinas, você vai fazer alguns exames de sangue, de tuberculose, raio-x, fica pronto de um dia para o outro e é isso. E lá você vai ter que pagar também R$800 por pessoa, para a pessoa te atender, fora os exames que você vai fazer, tá? Então coloca aí também no orçamento, na sua conta, tá certo? Então a gente foi... E eles já pedem para enviar por e-mail. Eu agendei tudo por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Eles pedem já para mandar a sua carta de agendamento de entrevista, o seu passaporte, a sua carteira de vacinação e tudo mais, tá? Então a gente foi, fez os exames médicos e fomos para entrevista no Rio de Janeiro, tá? A gente, no próprio Rio de Janeiro, a gente agendou a nossa biometria, que são as digitais e a foto, né, digital deles. Então, a nossa entrevista era dia 25 de maio, a gente agendou a nossa biometria para dia 22 de maio, 3 dias antes, no próprio Rio de Janeiro. É o mesmo lugar onde tira passaporte de turista, só que você vai pegar a mesma fila, inclusive, mas depois você vai para um guichê diferente. Lá você vai passar todos os dedos, né? Quer coletar a biometria, tira uma foto digital, acabou. Dura aí 10 minutos, tá? Fez a biometria e tal. E o que foi recomendado para nós é que a biometria tem que ser feita pelo menos 24 horas antes da entrevista, para que eles já tenham esses dados no computador no momento da entrevista. E aí chegou o dia da entrevista, a gente foi para a entrevista. De novo, só acontece no Rio de Janeiro. Ela fica no consulado, então
você vai ali se misturar com um turista. No caso da biometria, é tudo misturado mesmo. No caso da entrevista, não. Entrevistas de imigração é no mesmo prédio, mas é uma outra portinha. Então, fica atento a isso pra você não pegar a fila errada, tá? E aí, você vai mostrar a sua data de entrevista no papel. Tem tem um código de barra, tá? Que aí eles bipam, já vão saber e já vão pedir os documentos. Aí você entra no prédio, lembrando que leva tudo impresso, tudo. Porque lá você não pode entrar com nenhum equipamento eletrônico. Nem celular, nem iPad, nem computador, nada. Então qualquer coisa que você tenha que levar, é tudo impresso, tudo no papel. E aí a gente vai pra entrevista, né? Eles pedem de novo, original, certidão de nascimento, certidão de casamento, os passaportes com mínimo de 6 meses de validade. De novo, eles pedem antecedentes criminais atualizados. Então, aquele antecedente criminal que você mostrou lá no DS 260, você vai ter que mostrar um atualizado. Lembrando que é antecedentes criminais estadual e federal, né? 2 fotos, 5x5 de cada membro. Aquela folha de confirmação do DS 260 de todos os integrantes e a sua carta de entrevista com o número do seu caso. E aí você espera, você senta e espera, tá? A nossa entrevista acho que estava agendada para umas 8, a gente foi atendido umas 10 horas, umas 10h30, por aí, tá? Demora e não reclama não, porque, né, é melhor não. De qualquer maneira, também vou fazer um vídeo só sobre a entrevista, que esse aqui, de novo, quero dar só um panorama de datas e de sequência de acontecimentos, mas já posso adiantar que, no meu caso, para mim, de novo, não significa que vai ser para todo mundo, não durou 5 minutos. Foi muito, muito rápido. Ela me chamou, ela olhou todos os meus documentos, ela conferiu todos os meus documentos, olhou todos os passaportes de todo mundo, meu marido, da minha filha e tal. E aí ela perguntou a minha formação em português, tá? Mas era uma americana que falava português, mas em português. A minha formação, o que eu pretendia fazer nos Estados Unidos, onde eu pretendia morar. Isso. Tá bom, acabou. Só isso, tá? E aí, saímos da entrevista, só que existe uma coisa que se chama Visa Bulletin. Porque o que acontece no normal? Depois da entrevista, eles vão reter o passaporte lá com eles, porque eles vão cancelar o seu visto de turista, caso você tenha, e vão colocar o visto de residente permanente, né? Para você poder fazer a entrada nos Estados Unidos. Então, eles ficam com o seu passaporte. No nosso caso, ela me devolveu o passaporte. E foi aí que eu descobri o famoso Visa Bulletin. O que é o Visa Bulletin? Visa Bulletin, ele sai todo mês, tá? O governo americano publica isso na internet. Se você escrever Visa Bulletin, vai aparecer. Todo mês ele publica quantos números, de fato. Passaportes não. Tipos de vistos estão disponíveis. Aí tem todos, tem EB1, EB3, K1, K2, enfim. E aí, justamente na minha vez, claro, né, porque a gente tem sorte, não posso reclamar, imagina. Na minha vez tinha acabado, não tinha vistos EB2NW disponíveis. Isso não significa que, nós vamos tirar de você, não é nada disso, tá? É só que você vai ter que aguardar ter disponibilidade. E o ano fiscal deles, que eles têm um número, todo ano nós vamos disponibilizar 1.000 vistos EB2NW para América do Sul, é por continente. Para América do Sul. Deu os 1.000, acabou. Você que espere o próximo ano fiscal. E a troca de ano fiscal deles é em outubro, começa um novo em outubro, tá? Então eu falei, nossa, isso aconteceu em maio, vou ter que esperar até outubro para ter novos, para eles poderem me carimbar, porque era só isso que faltava, um carimbo no meu passaporte para eu poder entrar. Então, eles me devolveram meu passaporte, falaram, olha, muito obrigada, você é muito bem-vinda, nós estamos te esperando, mas você vai ter que esperar ter disponibilidade de visto EB2NW. E a cada 30 dias a gente tinha que ficar olhando esse Visa Bulletin
Ah, tem tantos, ou tem 0, ou tá current, ou não tá. E é isso, é esperar no escuro completo, cego, não tem, né, como ver. E aí esperamos, passou maio, né, que a gente foi em maio, aí junho nada, aí em julho nada, de repente o Visa Bulletin de agosto apareceu. Eles colocam o período de protocolo. Então, os processos protocolados até o dia tal, teremos vistos disponíveis. Gente, lembra que eu falei que o meu protocolo, ele foi dia 4... deixa eu até olhar. 4 de março de 2022, lá estava escrito assim nesse Visa Bulletin: processos protocolados até dia 10 de março de 2022 nós vamos ter. Ou seja, foi por um trisco que não tinha. E aí, sim, então agora a gente tem para te dar. Nós temos disponibilidade de visto. E aí, o que a gente fez? Como era uma questão atípica, por que isso aconteceu? Muita gente pedindo visto EB2NW. Ultrapassou a quantidade que eles tinham anualmente, né? Então, no dia 5/8, no dia 5/8 foi outra coisa que aconteceu. Então, no começo de agosto, quando saiu o novo Visa Bulletin, que a gente estava dentro, né, do período de protocolo, o que vale não é o aceite, porque o meu aceite, né, a minha aprovação foi em junho. O que vale é a data que você protocolizou a petição, e no meu caso foi em março. Então, quem tinha até 10 de março de 2022 ia ter. Aí a gente pegou os nossos passaportes, foi até o CASV, lá em São Paulo, tá? E mandamos pelo CASV, pro CASV de São Paulo mandar pro Rio de Janeiro. E aí foi assim, meio que no escuro, porque era uma coisa nova até pro escritório de imigração, né, dos advogados, porque não acontecia isso com frequência, né? Quando atrasava tudo, inclusive a aprovação. Bom, e aí mandamos os nossos passaportes pelo CASV, de CASV para CASV, né? Então, de CASV de São Paulo para o CASV do Rio. E aí, no dia 5/8, chegaram os nossos 5/8 de 2023. Finalmente, chegaram 3 envelopes pardos, grossos. 3, porque nós somos em 3, né, na família. É um envelope para cada um, lacrado. Não pode abrir esse envelope. Se abrir, ferrou. Quem vai abrir esse envelope? Quando você fizer a primeira entrada nos Estados Unidos, aquele agente de imigração no aeroporto é ele quem vai abrir, tá? Então vem separado, solto, os seus passaportes com um adesivo enorme, que é... qual é? É o acho que é I-550. É como se fosse aquele adesivo grande de visto de turista, só que é o visto de residente, tá? E aí ele tá lá no seu passaporte. O nosso de turista, ele tá todo, né, cheio de carimbos, dizendo que não vale mais, você perde, né, de turista. E aí você tem esse de residente. Chegou os passaportes, visto I-551, é o que tá escrito bem embaixo assim, que é um adesivo grandão com o seu, que são aquilo que ele bipa, né? E os envelopes lacrados para cada um, de novo, não abriu os envelopes. Por isso que os passaportes vêm soltos, porque quando você vai entrar no avião, desde o Brasil, eles te pedem um passaporte. Depois disso, chegaram seus passaportes com seus vistos, tem mais uma taxa para pagar, que é a taxa de emissão do Green Card, de fato, né? Para ter aquela carteirinha que parece aquela carteirinha tipo do CPF do Brasil, que fazia antigamente azul, só que é green, né? Para emitir. Então, é $220 para cada membro. Então, também soma aí na conta. $220 para cada membro, de novo, tem que ser pago por um banco americano. Você pode pagar depois que você chegar nos Estados Unidos, essa taxa de emissão, mas a recomendação é que você pague desde o Brasil, né? Para chegar mais rápido, para que você já tenha um green card mais rápido, tá? Porque, de novo, você vai sair do Brasil com o seu passaporte, com um adesivo de visto de residente. Mas o seu green card, ele só vai chegar, ele só vai ser emitido depois que você entrar nos Estados Unidos,
tá? Então, só entrando para de fato receber. Então, $220 por cabeça, tá certo? Então, o Green Card só vai poder ser produzido após a sua entrada, a primeira entrada nos Estados Unidos e ter pago as taxas. Pagou as taxas, vai. Dito isso, você vai, uma vez que você recebeu os seus passaportes, você tem 6 meses para entrar nos Estados Unidos. Na verdade, essa é uma informação que gera dúvida. Na verdade, os 6 meses contam da data do seu exame médico. Então, você fez seu exame médico em janeiro, você tem 6 meses para frente para entrar nos Estados Unidos. Se em 6 meses da data do seu exame médico você não fizer a primeira entrada nos Estados Unidos, você vai ter que fazer de novo. Nossa, eu vou ter que fazer a entrevista de novo? Não, a entrevista não. Mas todo o processo de exame médico de novo você vai ter que fazer, tá? Pagar tudo de novo. Então, assim, fez o exame médico é daquela data que você tem pra você contar esses 6 meses que você tem pra fazer a primeira entrada para os Estados Unidos, tá certo? Vamos ver o que mais. Quando você paga essa taxa da emissão do Green Card, ele gera um número. Esse número dá para acompanhar por um aplicativo quando o seu Green Card vai estar sendo produzido, foi enviado pelo correio. Essa é a única coisa que de fato eu vi que esse acompanhamento de fato funciona. O resto é sentar e esperar, não tem uma coisa que você fique, ou um sistema que você fique olhando, tá? É um aplicativo da própria USCIS. Que funcionou pra gente ver só a produção do Green Card, como eu falei, tá? E aí, então, dia 5/8/2023 chegaram os nossos passaportes. E aí, dia 30 de agosto, a gente veio para os Estados Unidos, tá? Do mesmo ano. Chegamos eu também vou fazer um vídeo dessa primeira entrada. Mas chegando aqui nos Estados Unidos, a gente entrega esses envelopes todos lacrados, tá? Também não me perguntaram nada. Welcome e vai. Com o que você anda na rua? Você anda com passaporte na rua? No começo eu andava com passaporte na rua porque é lá que mostra que eu posso morar aqui, né? Se alguém me parar e tal. Mas hoje em dia eu ando só com carteira de motorista, que é o suficiente, que tem todas as informações lá. Depois que a gente chegou, você fez a primeira entrada nos Estados Unidos, inicia a emissão do seu Green Card, porque é tudo pelo sistema. Ele falou, ó, fulano entrou, tá? A Carol entrou, a família dela entrou. E o nosso Social Security Number, que é o tipo CPF daqui, né? Tem um por pessoa, chegou 10 dias depois da nossa entrada. Foi super rápido, 10 dias corridos, não são úteis, tá? Então, com a Social Security Number dá pra fazer bastante coisa. Abrir conta em banco e tal. Chegou onde? Chegou lá naquele endereço que você coloca no formulário DS-260, que a gente colocou o endereço do escritório que a gente contratou. Então, chegou lá em 10 dias, aí eles avisaram a gente e mandaram pra gente por FedEx e chegou no nosso endereço, tá certo? E o Green Card, quando chegou? Então, vamos lá. Nós chegamos nos Estados Unidos dia 30 de agosto de 2023. O nosso Green Card chegou dia 16 de outubro de 2023. Então, agosto, setembro, outubro. Não deu 2 meses, gente. Foi uns 45 dias depois, chegou o nosso Green Card. De novo, chegou aonde? No endereço que você pôs no formulário do DS-260. No nosso caso, foi o endereço do escritório de advocacia. Então, chegou lá e falaram, ó, chegou. E também mandam por FedEx e chegou aqui em casa o tão sonhado Green Card, tá? Que eu também vou fazer um vídeo aí separado, mais curto, né? Porque esse aqui vai ficar longo, porque tem toda a trajetória, mas de cada acontecimento, ok? Então, essa foi a minha experiência com datas, né, uma timeline, um espaço-tempo de como aconteceram as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, questionamentos, enfim, escrevam aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo que eu souber, tá certo? Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo sobre a B2NW. Tchau!